Saudações a todos os ouvintes da Universidade FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da DUF, Seção Sindical do Sindicato Nacional do Docente de Nível Superior, ANDES, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, a DUF nas lutas, presidida pela ilustre e combativa professora Irenise Oliveira. Comunico que continuarei neste cargo na gestão 2025-2027, agora sob a liderança do jovem dinâmico professor André Ferreira, do Departamento de Teoria Econômica da FEAC-UFC. Eleito presidente na chapa 1, Democracia e Luta, DUF em Movimento, juntamente a outros valorosos militantes do movimento docente das Universidades Federais do Ceará, UFC, UFCA, do Cariri, e Unilab, Universidade de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira. Cabe destacar que também faz parte da diretoria eleita a professora Helena Espíndola, renomada e competente docente aposentada da Casa de Cultura Francesa e ex-presidente tanto da DUFS quanto da DAUS, dos aposentados, a Associação dos Docentes Aposentados da UFC. Esta última, a DAUS, infelizmente, recentemente extinta e da qual tive a honra de ter exercido o cargo de primeiro secretário por 2 gestões. Deve ser ressaltado que a diretoria eleita pretende envidar todos os esforços no sentido de cumprir com o seu papel explicitado em sua carta-programa a seguir resumida. Primeiro, defender os atuais direitos trabalhistas das docentes ativas e aposentadas, bem como resgatar aqueles direitos descartados por governos anteriores da União que priorizaram os interesses do capital aos dos trabalhadores. Segundo, realizar estudos e debates com vistas à formação e ampliação da visão política e do papel sindical das docentes de entidades públicas e do público em geral. Terceiro, atuar juntamente com outras entidades representativas da sociedade civil organizada na luta em defesa da democracia, ressaltando as questões de gênero, raça, etnia e humanos em situação de vulnerabilidade. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, objetivo entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará demonstrem a importância dos trabalhos dos docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular José Tadeu Abreu de Oliveira, aposentado do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFC. Possui graduação, licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela UFC em 1974, mestrado em Bioquímica também pela UFC em 1980 e doutorado em Bioquímica na Universidade de Aberdeen, Escócia, de 1986. Tem vasta produção acadêmica, ensino e pesquisa na área de bioquímica, no que concerne aos mecanismos de defesa das plantas, buscando entender quais estratégias bioquímicas ou fisiológicas, que é referente às vias metabólicas, sistemas orgânicos, e também estratégias moleculares, referente a genes, proteínas, compostos secundários das plantas, que as plantas usam para se defender de patógenos, principalmente ou particularmente de fungos e nematóides. Avalia também a efetividade de aliciadores químicos, sintéticos ou naturais, ecologicamente corretos e indutores de resposta de defesa das plantas, com a perspectiva de prevenir o uso excessivo de agrotóxicos no ambiente e organismos não alvos. Produziu 6 patentes e tem atuado como revisor de artigos científicos em diversas e renomadas revistas internacionais na sua área de especialização. Exerceu ainda o cargo de vice-presidente da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Boa noite, professor Tadeu. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Porque seguiste essa importante área de especialização, se teve exemplo familiar ou foi influenciado por alguma professora? Boa noite, professor Bosco. É um prazer estar aqui participando desse evento, que se trata assim, de uma divulgação muito importante, né, para a sociedade como um todo, visando, inclusive, incentivar aos jovens a buscarem conhecimento dentro das instituições de ensino em geral, né, particularmente universidades, particularmente as públicas, né, que oferecem, em geral, um ensino mais voltado para o desenvolvimento do ser humano e das ciências e da cultura.
Bom, o que me levou a seguir esse meu caminho foi que o incentivo dos meus pais era sempre nesse sentido de que a gente sempre estudasse, né? Porque o estudo, ele nos daria pontes para alcançar objetivos que a gente traçasse na vida. Sem o estudo, a gente não seria nada. Então, a princípio, no meu primário, eu estudei em escola particular, que naquela época era muito comum uma senhora, uma professora, juntar algumas turmas, alguns alunos, e ele era reconhecido pelo MEC, e essas professoras davam aula para vários níveis, né, do ensino primário. Logo após, eu fui estudar, a partir do 5º ano primário, no Colégio Castelo Branco, que ficaria ali na Dom Manuel, que era gerenciada pela Arquidiocese, né, de Fortaleza, e de lá fiz meu curso todinho até o completo científico. A partir de lá fui para a universidade, onde eu me graduei em Ciências Biológicas, na modalidade bacharel e licenciatura. Após, eu fiz mestrado também no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, e daí eu fui depois para a Escócia, onde eu concluí meu PhD lá em 86, tá certo? Em relação a profissional, quando eu estava fazendo mestrado, eu fui convidado para ser professor substituto lá na Escola Superior de Agricultura de Mossoró, que era ESAN, né? E lá passei 2 anos, acabei fazendo concurso lá, mas aí, como eu vi que eu queria desenvolver o lado de pesquisa também, eu me submeti a uma seleção aqui para a Universidade Federal do Ceará e consegui vir para cá e passei o restante dos meus 43 anos de profissional aqui na Universidade Federal do Ceará. Muito bem. Teve algum professora que te motivou assim, a essa área, além dos familiares, para o estudo? Um professor que me incentivou bastante assim, em relação ao lado de pesquisa foi o professor Castelo, né, que trabalhava com genética, né, tentava desenvolver pesquisa com genética, estudando aquelas mosquinhas Drosophila, né, Melanogaster, transferindo características físicas, obviamente, oriundas dos genes, e eu o reconhecia como muito esforçado, né, tentando mostrar a nós jovens como pesquisar numa condição tão precária que era a época na universidade, né, a escassez de dinheiro para financiar a pesquisa. Então, eu achei assim, um gesto nobre, né, dele, e um gesto assim, de incentivo aos jovens, e aquilo me despertou bastante para a área acadêmica e a área científica, né, no sentido de desenvolver pesquisa. Muito bem, professor. E me diga uma coisa, considerando que uma das questões hoje mais discutidas é quase a calamidade ambiental, né, que se deve a diversos fatores, não só o fator climático, mas também ao fator, por exemplo, da poluição das águas subterrâneas, né? E que a gente, não sei, deveria, você que é dessa área deve saber, muitas pesquisas para saber como que evolui, qual é o impacto dessa poluição, dos agrotóxicos e tal, exatamente nas plantas e que tem incidência sobre todos os herbívoros, inclusive nós, os humanos. Eu gosto muito eu sempre como todo dia uma saladinha, né? De verdura e tal, orgânica, obviamente, né? Uhum. Tem que saber a origem para não estar tomando coisa com agrotóxico, né? Então, eu te perguntaria, como é que tu avalias a tua contribuição acadêmica e o impacto dos trabalhos que desenvolveste com a tua equipe na UFC, que você deve trabalhar em equipe, sim, né? Todo cientista trabalha em equipe, sim, né? Para o desenvolvimento das estratégias de defesa da flora planetária. Hoje em dia, né, e a gente tem muito conhecimento, né, em relação a você mitigar esses efeitos de agrotóxicos, né, e outros produtos que ajudaram muito a agricultura, na realidade, a gente não pode negar isso, né, combatendo pragas, combatendo vírus, bactérias, né, mas só que eles são produtos que também atingem alvos não específicos, né, são espalhados na natureza e afetam vários ecossistemas. Então, o que a gente busca fazer é
utilizar até a própria defesa da planta, que assim como nós temos nosso mecanismo de imunidade, a planta também tem. Com o tempo, esses mecanismos de imunidade das plantas, eles foram, e com o cultivo dessas plantas, né, a manipulação pelo homem das plantas, através de cruzamentos, não na genética moderna hoje em dia, mas através de cruzamentos aleatórios, inclusive, né, geraram o adormecimento de alguns desses genes que eram responsáveis pela defesa das plantas, né? Então, essas plantas se tornaram vulneráveis e daí passou-se a usar muito agrotóxico, muito venenos para combater a defesa, para combater esses micro-organismos, esses patógenos, esses insetos, porque a planta deixou de se defender por ela mesma, né? Então, o que a gente está fazendo era um resgate, né, desses mecanismos de defesa da planta, a fim de que ela pudesse fazer frente a esses intemperismos, né, usando a própria carga genética dela, tá certo? Desenvolvendo várias técnicas modernas, e hoje existem, né, para que a gente tivesse uma produtividade maior, em menor campo e com menor uso de aditivos, né, nessas plantações. Professor, e aí, assim, dado que há a grande expansão da monocultura no Brasil, quer dizer, principalmente daquelas commodities, soja, milho, né, grãos, né, de uma maneira geral, a gente sabe que existem, pelo menos pelo que eu li recentemente, 4 grandes multinacionais, empresas, né, que dominam a produção de commodities, né, no Brasil, de grãos, né, como soja principalmente e tal. E aí, a gente também sabe que no Congresso Nacional, infelizmente, atualmente, tem lá a bancada do 4Bs, né? Banco, Bíblia, Boi e Bala, né? Então, a turma do boi, que é a agropecuária, que tem muita influência dessas grandes empresas, né? Porque é MDA americana, Bunge holandesa, se não estou enganado, são 4 que praticamente dominam, né, essa parte dos grandes latifúndios de produção de commodities de grãos. Eu perguntaria, as leis permissivas que os grandes produtores agropecuários conseguem aprovar no Congresso Nacional, no que concerne ao uso de agrotóxicos, quais perspectivas vês para o futuro da saúde pública no Brasil? Eu tenho uma opinião particular, né, de que, infelizmente, é decepcionante, mas, infelizmente, essa política de defesa para o mais fraco, que é o consumidor que come qualquer coisa, entre parênteses, né, assim, ela é penosa, né? Ela não vai ganhar, né? Nunca vai ganhar, porque o capital, ele domina tudo, né? E os agropecuaristas, óbvio que há pessoas honestas, há pessoas que trabalham dentro do conceito ambiental correto, mas eu diria, né, que a grandíssima maioria não respeitam leis ambientais nenhuma. Mas você sabe que o MST, o Movimento Sem Terra, tem cooperativas que são muito fortes com relação à questão orgânica, né? O que é que você diria sobre isso? São muito fortes, mas não são, assim, devidamente, eu diria, respeitadas, né? São vistos até como, entre aspas, como bandidos, né? Sim, pela grande imprensa. Pela grande imprensa. Dominada pelo grande capital. Né? Agora, imagine se você não tivesse um organismo desse defendendo a gente, né? Então, seria uma coisa catastrófica. Mas, assim, o caminho mais fácil seria a conscientização das próprias pessoas, né? Da própria população, do próprio brasileiro, que, infelizmente, não tem uma consciência ecológica muito trabalhada, porque é o seguinte, esses próprios órgãos da imprensa, eles não tiram tempo da programação deles para fazer essa propaganda benéfica, né? Ensinando o povo, ensinando as pessoas a não maltratarem o ambiente que eles vão viver, que os netos vão viver e tal. Então, eu acho que precisa muito disso. E eu não poderia também deixar de falar o seguinte, né? Os políticos brasileiros, eles têm uma dívida enorme com o Brasil, né? A maioria deles, enorme com o Brasil, porque, na minha visão, a filosofia deles é venha a mim o meu reino, né? E seja feita a minha vontade, né? Aqui na terra como no céu, porque a maioria não está preocupada com a população em aspecto nenhum. Eu sou desenganado com essa posição de político.
né? Você vê que você passa o tempo todinho perdendo tempo num congresso desse, os caras brigando para ganhar emenda, para botar num local que você não sabe nem onde é que fica esse dinheiro, para onde vai e qual é a serventia que tem, né? Exatamente. Eu vejo essa questão também, fico muito preocupado com a ascensão do nazifascismo no mundo, aqui no Brasil também, né? Você vê que a extrema-direita brasileira é nazifascista e lembra muito aquelas duas frases que do ministro da propaganda de Hitler, o Goebbels, que tinha duas frases famosas, ficaram famosas, que ele disse: a primeira coisa é que quando ele ouvia falar em cultura, dá vontade de puxar o revólver, né? E a segunda coisa é que uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando verdade. É isso, essas duas máximas, elas, na minha humilde opinião, elas refletem o comportamento dessa extrema-direita nazi-fascista que está florescendo na Europa, nos Estados Unidos e especialmente no Brasil. Não é isso? Isso. Agora, eu te perguntaria, o que diria sobre o impacto do atual uso de armas de guerra química? Por exemplo, eu li recentemente que Israel jogou bomba de fósforo sobre o Líbano. A bomba de fósforo, certamente você deve saber os impactos que ela causa na fauna e na flora, né? O que é que você diria sobre a sustentabilidade dos sistemas orgânicos no planeta a médio e longo prazo, com o uso, inclusive, dessas guerras químicas, como o fósforo? Infelizmente, a minha resposta ela não é positiva, né? Eu gostaria de dizer que existe uma tendência mundial a você se preocupar com o bem-estar das pessoas em geral, mas eu estaria mentindo, né, se falasse isso. Eu acho que o ser humano é um ser extremamente egoísta, certo? Essa é uma visão talvez até filosófica. Hobbesiana, é do Hobbes, né? Hobbesiana, exatamente. Então, pouca gente realmente se preocupa com o vizinho, né? O progresso para o bem-estar da humanidade, nesse sentido, né, de você coibir o uso de material bélico, né, destruição em massa, destruição a longo prazo, isso é uma política que eu não vejo acontecer, não vejo funcionar quando há alguma tentativa, e que acho que a tendência é a exterminação. E para ser bem sincero, professor, eu já até pensei assim, outro meteoro aqui, sabe? Para poder acabar e ver se renasce outra sociedade mais justa. Então eu vou brincar com você. Vou dizer o seguinte: então você é adepto do capitalismo, o ismo do capeta. É isso, né? Que é o que realmente faz mal. Mas eu, como inclusive tive a oportunidade de ensinar a disciplina de ética na engenharia de produção, existem várias outras visões filosóficas que não a do Hobbes. A do Rousseau era o contrário, dizia que o homem é essencialmente bom, a sociedade é que o ferra na brincadeira de sobrevivência da espécie, né? Mas existem muitas discussões sobre a natureza humana, né? Na natureza humana, a ciência está, na minha opinião, cada vez mais mostrando que ela é uma abstração, como é você ter um computador quântico hoje, tem uma plataforma, vai depender dos aplicativos. Que aplicativo você vai jogar nessa plataforma, né? Você pode jogar um aplicativo que o próprio computador quântico se autodestrua, ou que ele cada vez mais exerça os seus potenciais, não é isso? Isso. Então, eu sou mais otimista do que você, porque eu acredito nas leis da dialética, né? Graças a Deus. São 4 leis que eu também ensinava lá para o pessoal na disciplina de ética. Mas aí, mudando um pouco de assunto, eu queria te perguntar como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos humanos, da excelência acadêmica e da formação de visão de mundo política, social, cultural das docentes. Eu acho que o sindicato, né, e eu sempre fui sindicalizado, né, eu acho que ele é uma entidade, se constitui uma entidade que mais legítima para defender os interesses, né, de uma determinada classe. Embora na minha visão de hoje em dia, né, esse próprio capital, ele tenha tentado, ou vem tentando, né, desclassificar os sindicatos, né? Mas eu acho que tudo que nós, pelo menos dentro do âmbito do ADUFSE, nós conseguimos, né, de benesses, de vantagens
Foram tudo dentro do trabalho que a DUFS fez junto aos órgãos competentes, porque se fosse só uma pessoa gritando, não andaria, né? Uma andorinha só não faz Não verão. faz verão. Já é difícil o sindicato, né, lutando por nós, imagine você sozinho. Então, assim, eu aconselho a todo mundo a se agregar a sindicatos, né, porque é uma forma legítima de luta em favor dos nossos direitos, dos nossos ganhos e do futuro das próprias universidades, né, e das entidades de ensino e pesquisa. Eu concordo com você que os sindicatos, principalmente quando eles se unem e não são pelegos, não são dirigidos por pelegos, mas por pessoas realmente representativas da democracia, defesa da democracia, como é o caso da DUFS, né? Eles são instrumentos importantíssimos de, eu diria, densificação da democracia e de luta pelo progresso do processo civilizatório, né? Aí eu te perguntaria, assim, já que você tem tanta experiência, quais seriam os conselhos que você poderia dar a jovens e a jovens docentes? Talvez o melhor conselho que eu possa dar aos jovens docentes, né, aos jovens que ainda estão ingressando em qualquer nível de ensino, é ter sempre a esperança, né, de que aquilo seria um passo para a vida, não só para a vida de formação pessoal, de formação intelectual, mas também de formação de uma geração mais solidária, tá certo? Mais comunicativa, de uma sociedade mais voltada para o bem-estar geral, não só das pessoas, como do ambiente onde se vive, né? Obviamente, criando uma consciência crítica, honesta, certo? E também disseminadora das boas ideias. Muito bem. Assim, você lê alguns autores de áreas que não são da tua especialização, mas que te melhora a visão de mundo, que você pudesse sugerir para os jovens e jovens docentes, abrir mais a visão sistêmica deles? Eu, ultimamente, né, não tenho lido tanto não, mas já li alguns livros, né, mas assim, o que eu li agora há pouco tempo, mas é mais ou menos na área científica, mas ele traz também muita reflexão, né, social também, né, e moderna, né. É um livro sobre chama-se A Decodificadora, né. É uma senhora que é pesquisadora, que ela conta a história lá do desenvolvimento de uma técnica de alteração genética que... Ela é professora? Ela é professora, Dodna Carpenter. Ela fala não só, né, da história da evolução dela como mulher, como cientista, né, que não é tão aceito até hoje, a mulher é relegada, né, mas ela conta essa história e conta como ela progrediu, né, e conseguiu se sobressair em relação às pressões que ela sofria para não ser o que ela foi e é hoje, tá certo? Então, assim, eu recomendaria porque é um livro eclético, é um livro que não fala só de ciência, mas também de comportamentos, de reflexões, né, de raciocínios, de política também. É um livro muito bom. Muito bem, professor. Foi muito boa aqui conversar com você nessas entrevistas. Nós estamos fechando o nosso tempo. Aí eu gostaria que você dissesse as suas últimas palavras. Eu gostaria de agradecer, professor Bosco, a oportunidade de dar esse meu depoimento aqui, né? E me dar a oportunidade de dizer para os jovens, particularmente, que nunca jamais percam a esperança, né? A sua vida depende muito de você. Você acordar pela manhã e eu, como um católico, agradecer a Deus pela vida, né? E achar que Ele me deu mais uma oportunidade de eu mudar minha vida para sempre melhor, porque eu acho que é um Deus que quer ver todos felizes, né? Então, eu aconselho a não perder a esperança e continuar, que a vida segue, quer a gente queira ou não. Eu agradeço, reitero meu agradecimento ao professor Abreu Oliveira por essa entrevista, bate-papo e saudações finais aí ao público da Universitária FM. Obrigado. Obrigado.